E daí eu resgato aqui, Igor, porque quanto mais você fala, mais vontade eu tenho de sentar amanhã e olhar tudo que você tá fazendo aqui pra ver, cara, qual é o diagnóstico que a gente tira daqui pra melhorar. Porque isso é empreendedorismo. É você entender que nenhum negócio é uma receita de bolo, gente. A única receita de bolo que tem é gaste menos do que você ganha e faça dar lucro. Essa é a única. O resto é uma organização diária. O que funciona na Pets não funciona para você, o que funciona na Nato não funciona para você, o que funciona na Dinastia... Pior, eu vou mais longe. Olha só que interessante. Muita gente, depois que você fez o sucesso, pensa em entrar para esse negócio. E aí ele fala, bom, quem é a minha referência? O Igor, beleza. Deixa eu entender o que ele fez, como é que ele fez, como é que ele começou. E tenta fazer uma coisa parecida, porque qual que é a lógica desse pensamento? Se ele fez isso e deu certo, por que eu não posso fazer e dar certo? Porque estamos em 2025 e não em 2018. Porque você, quando fez, você não estava olhando para 2010. Você estava olhando para o futuro. E se o cara que faz, mesmo você sendo um grande exemplo, se ele faz olhando para o retrovisor, olhando para você, ele já começou errado. Ele não pode estar olhando para trás, ele tem que estar olhando para frente para fazer alguma coisa. Então, isso parece óbvio, mas o que tem de gente que pega as referências no seu setor e quer copiar a história, esquecendo que a população mudou, o consumidor mudou, a audiência mudou, os meios de difusão de notícias mudaram. Se eu uso a mesma fórmula de anos atrás, qual a chance de dar certo? Não vai dar certo. Aliás, é praticamente a certeza que vai dar errado. Né? Então, essas particularidades, elas são interessantes e, para mim, elas tiram sono também, sabe? Porra, até outro dia eu tava dando aula, de repente eu tava fazendo vídeo de jogo na internet, depois eu tava fazendo um podcast, agora eu tenho uma puta de uma estrutura gigante pra olhar, que assim, é fruto de algo que a gente quer fazer de verdade, mas uma outra coisa que aconteceu comigo foi eu olhei, assim, eu achava que a gente tava... Como é que eu vou dizer isso, cara? Eu achava que eu tava indo por um caminho e que tava tudo... E era só seguir aquele caminho ali. E aí, de repente, não mudou nada de assim, no mundo, no Brasil, nem nada. Foi só olhar com mais atenção e perceber que não era bem assim. Tem um monte de... Isso você tava falando aí, e você também. Que tem... Quando você chega e começa a ver os esqueletos ali e também a entender que... o jeito que eu tô gerindo isso daqui é um jeito caro. Como é que eu faço para melhorar, otimizar isso aqui tudo, gastar menos, porque o gastar menos é muito importante, né? E esse é o principal desafio hoje em dia, que é encontrar como é que eu faço pra coisa... Tu estava falando o lance de parar em pé. A gente para em pé, mas dava para chegar mais longe. E nesse momento eu tô olhando coisas que dava pra gente fazer, oportunidades que existem e que a gente poderia estar aproveitando com mais intensidade e por que não estamos? E geralmente eu chego à conclusão que, é porque não tem um especialista olhando pra essa porra. Entendeu? Então, o que pra mim é uma posição muito desconfortável. Porque vocês estão acostumados com isso aí há um tempão. Eu já falei que quanto mais você fala, mais vontade eu tenho da gente sentar amanhã para olhar para isso. Porque, olha, esse é o problema da cabeça do empreendedor, né? Que você fala, cara, primeiro você tem uma audiência, eu acho que assim, muito legal, porque você foi criando um conteúdo muito genuíno. Isso faz toda a diferença. Então, acho que teve muita gente que até começou depois, etc. As pessoas criaram personagens, etc. Tentando copiar o que você faz. E daí, eu acho que assim, num primeiro momento pode até dar certo, mas ele não se perpetua. Por isso que, de novo, eu gosto do nome Dinastia por causa disso. De você criar legados. Como você cria? Quando você deixa claro qual é a mensagem. Se você colocar uma outra pessoa aqui no lugar, assim, ao meu ver... Você pode ter vários apresentadores porque você tem um jeito de fazer as coisas. Isso é maior do que a nossa existência, tá? Essa é uma das coisas que eu acredito para um negócio, de fato, parar de pé e ele conseguir crescer. Mas tem um outro ponto, é que perceba que até as suas, assim, os seus anseios aqui, todas as dificuldades que você passou e etc. Cara, isso aqui é o quadro da vida brasileira. Assim, ó, já vamos criar um novo quadro aqui da Mentoria Express. Porque você fala, cara, olha quantas pessoas devem estar se reconhecendo
nesse momento com que você está vivendo, em proporções diferentes. E até muitas vezes em proporções bem menores, mas com a mesma dor. Você fala, cara, eu sei que não é esse lugar que eu gostaria de estar, eu queria ter um pouco mais de liberdade para criar, né? Eu vejo que você é uma pessoa muito criativa, então, ou seja, queria ter um pouco mais de liberdade, não queria estar preso na burocracia das reuniões, ou dar no CEO, e tomar decisões. Então, ou seja, olha quanto a gente tem para isso. E daí eu forço também a dizer que, pô, não é, quando eu até falo da educação, até a educação e tecnologia, gente. Tem tantas ferramentas que a gente pode utilizar para facilitar a nossa vida. Até quando você fala, pô, tem um financeiro muito top. Mas quais são os insights que os números estão te trazendo para você conseguir fazer o seu negócio monetizar mais, para você trazer mais coisas, etc. Porque hoje, e eu sou muito fã da IA, inclusive, porque a gente pode treinar ela para facilitar a nossa vida. E, de novo, não é nos substituir, mas é de treinar ela para trazer mais insights para você melhorar a performance, etc. Então, eu chego assim, isso que eu mais me divirto pós-programa. Porque é pegar um negócio e falar assim, tá, onde que você não quer estar? E daí tem um teste, né, que chama ADV, que é um teste sobre autoconhecimento. Já fez esse teste? Não. É um DISC melhorado, tem uma parte do DISC também. Ele mostra quais são suas habilidades naturais. DV. ADV. Vou te mandar. Tá. E daí a gente tá até fazendo o teste abrasileirado, agora que ele é um teste gringo. E daí ele mostra quais são as habilidades naturais e quais você vem se adaptando. Imagina que você fosse uma pessoa extremamente cautelosa, trabalhando numa mesa de opções de alto risco. Você fala, cara, vai desmaiar no segundo dia. O problema é que desde pequeno, as pessoas te levaram a falar assim, faz isso que dá dinheiro, você tem que. E daí, reforço, o Sérgio deixou muito claro, no começo, tem que mesmo. Só que se você não tem essa clareza do que você não faz bem feito, você passa uma vida inteira a fazer o tem que. E aí que mora o perigo. Gera frustração, depressão e ansiedade. Teve uma pesquisa que me preocupou bastante. 3% das pessoas responderam que estão 100% satisfeitas onde estão. 3%. 3%. Isso arrisca dizer que não é por causa do dinheiro, às vezes é por causa de uma pessoa que está incomodando ela dentro do trabalho, porque ninguém teve aula de autoconhecimento. Então, é um ponto importante. Você fala, cara, eu estou como cargo de CEO. Eu sou o CEO? Não quero ser. Então, o que eu vou fazer para que isso seja melhor do que eu? Ou, não, eu gosto de ser CEO. Então, você é o melhor CEO. Eu vou aprender as habilidades que eu preciso para que eu esteja nesse cargo, nesse momento. Então, eu acho que é muito disso, de resgatar o que cada pessoa quer dentro do time. Por isso que eu resgato a questão de você passar o seu sonho, porque você permite a pessoa se identificar ou não com ele. Mas ela também tem que buscar isso. Porque, por exemplo, tem um monte de gente que eu imagino que pagaria para trabalhar com vocês aqui. Porque é muito legal. É um outro ambiente. Vocês têm puta case de sucesso, etc. Às vezes tem gente que me manda assim, pô, eu queria estagiar com você, eu até pagaria para isso. Só que assim, cara, se você não tem uma habilidade que eu preciso, na verdade eu tô te dando uma mentoria, você que deveria estar me pagando mesmo, porque, tipo, você tá me dando trabalho. Então, também é um alinhamento de expectativa. Porque às vezes você, tipo, não combina com aquilo e não adianta. Mas é um trabalho de graça. Não é. Quanto vale a hora? Pô, porque se eu sentar com o Sérgio e eu não agrego nada pra ele, eu tô tomando 1 hora do tempo dele. Sim. Então, ou seja, não tem. Aí é mentoria. Aí não é trabalho. Então a gente também erra nesse ponto, montando o time. Às vezes a gente traz uma pessoa que, puta, meu sonho é trabalhar aqui com você. Ou amanhã eu posso estagiar com você? Aí você fala, pô, pode, isso aqui, né? Aí eu começo a estagiar aqui, eu te demando tanto que eu não consigo agregar. E daí é esse trabalho que você vai ter retrabalho. Então, acho que assim, tem um ponto, de novo, que eu acho que é uma discussão sem fim, tá? Porque a gente não tá falando, assim como a gente não fala de educação financeira, a gente não tá falando de autoconhecimento. E daí a gente tem esse BO no meio do caminho, e não tô falando isso no Brasil, isso é no mundo. O autoconhecimento, ele vai se tornando mais crítico à medida que tu vai ficando mais velho. Mais velho, sim, mas imagina, se a gente for pensar como o CEO, o topo da carreira. Piorou. Porque você vai falar assim, beleza, eu fui convidada para ser CEO do Flow. Cara, eu não posso negar, eu não posso sair disso. Eu não posso. Quem disse que você não pode, cara? Aí você acorda todo dia, você tá frustrado aqui. Aí o que acontece? Gera ao auge de tudo que é o burnout, que é a depressão. Aí o cara sai magoado daqui, você fica chateado porque parece que você fez alguma coisa, mas não foi isso. É que o cara gostava de surfar 5 horas da manhã e ele não vai surfar porque ele vem pra cá no estúdio. Entendeu? Então, ou seja, são coisas que a gente não fala. Quando teve essa provocação do manifeste, cara, eu fiquei louca com isso. Porque manifeste oculto. Eu falei, caraca, mano, é isso mesmo.